E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um podcast, estudando e aplicando o Espiritismo. Aqui quem fala é Vanessa, vocês já me conhecem. E hoje a nossa conversa vai ser só entre eu e vocês. Mas antes de iniciarmos o tema dessa noite, eu vou fazer a página preparatória e em seguida a prece inicial. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os ensinamentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre as dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz necessário trabalhemos afanosamente por eliminar, a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Linda essa lição, né? Então, vamos nos concentrar, pensar em Jesus, pensar em algo que nos acalme. E assim, mestre querido, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Que possamos, daqui, da leitura dessa noite, retirar boas reflexões, que possamos discutir os tópicos aqui explanados e que eles possam colaborar para a nossa evolução moral e espiritual. Peço o auxílio dos espíritos que auxiliam os trabalhos de nossa casa e assim damos por iniciado mais um podcast. Então é isso, gente. Boa noite mais uma vez. Vamos então iniciar o nosso estudo dessa noite. Continuando, né, no nosso livro, O Consolador, hoje a gente vai falar um pouquinho de ciência. A gente tem falado muito sobre outros tópicos, né, que a gente geralmente fala, e a ciência são partes que a gente pouco entende, né, a gente pouco discute sobre isso, mas é muito interessante a gente falar sobre isso, mesmo não entendendo muito, mas discutir e levantar reflexões acerca disso. E o Consolador, ele é muito rico, muito bacana, porque ele pontua todos os pontos da doutrina, né? A religião, a filosofia e a ciência. Então, a gente está aqui na primeira parte, que fala de ciência, e vou começar com a pergunta do primeiro item, que fala das ciências fundamentais. Essa pergunta, ela diz assim: se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Um pouco complexo, né? Vamos logo para a resposta.
A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações e suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, suas expressões mais legítimas envolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Só um instantinho. Então, né, a biologia, que é tida como a ciência da vida, ela está no centro de tudo, né? E se a gente parar para pensar, na escola mesmo, quando a gente estuda, a gente tem, a partir da biologia ali, né, a química, a física, tem até escolas que trabalham essas disciplinas dentro, né, da biologia. E a partir dele, a gente tem outras discussões, né, da área da sociologia, da psicologia, enfim. Então, ele coloca a biologia como o centro de tudo e que a gente ainda está apegado à parte material, né? Que vem muito também daquela questão da gente poder compreender até este ponto. E as divisões, né, os braços, digamos assim, das outras ciências, elas são necessárias para que a gente compreenda, né, cada tópico ainda. E a gente tem isso na gente, né, de separar as coisas. Por exemplo, na escola mesmo, vamos ficar com esse exemplo. A gente tem lá diversas disciplinas: história, geografia, ciências, biologia, física, química, né, matemática, enfim, tudo separadinho. Mas o que eu achava muito bacana quando eu estudava, né, era que a gente estudava um certo tema e a gente via esse tema em todas as disciplinas, mas com um olhar diferente, com um olhar para aquela disciplina em questão, né? Na história da geografia, a gente falava do clima e falava das navegações, nas duas, só que com um olhar histórico e um olhar geográfico, por exemplo. E a gente conseguia ver isso na disciplina de artes, a gente conseguia ver isso na química, porque a gente tem um recorte histórico, e naquele período a gente estuda o que estava acontecendo naquela época. Então, a gente tem o mesmo tema em todas as disciplinas, só que a gente ainda precisa separar para que isso se torne compreensível, né? Então, daqui dessa questão, a gente precisa compreender a importância de cada uma, o momento em que nós estamos, né? E que elas se interligam, se completam e auxiliam a nossa compreensão. Eu vou entrar aqui no tópico de química e vou ler algumas questões, né, e falar um pouquinho sobre o que elas explicam. Não é nada difícil, né, de compreender, e eu acho que é bem interessante a gente conversar sobre. Bem, a primeira pergunta, ela diz assim: no campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Então, no campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e em todos os tempos. Cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos
sem lhes aprender a origem divina. Então, a primeira frase ela é bem clara, né? A gente tem o auxílio do plano espiritual em todos os setores do trabalho humano, em tudo. E a gente sabe disso, né? A cada segundo da nossa vida a gente tem o auxílio ali do plano espiritual. E o mais interessante é quando ele fala que o homem não criou nada, não inventou nada, né? Ele apenas tomou conhecimento daquilo. E quando a gente não tem o conhecimento sobre determinada ciência ou fenômeno, a gente chama de sobrenatural. E quando a gente lê livros que retratam, né, épocas antigas, filmes, a gente tem muito essa questão do sobrenatural, do místico. Mas é porque naquele período, aquela ciência, aquele fenômeno não era conhecido ainda. Então, com o tempo, a gente foi evoluindo e foi desenvolvendo esses conhecimentos. Mas nós não inventamos, nós apenas compreendemos como isso funciona e aprendemos a utilizar isso, né, ao nosso favor e ao nosso desenvolvimento. Então, tudo que acontece no planeta, a gente não está criando, a gente está apenas conhecendo e desbravando. E isso cada vez mais, né? Na química mesmo, a gente, digamos, todo dia, a gente descobre um novo elemento, né? A gente toma conhecimento daquele elemento, que até então não existia. A tabela periódica, ela precisa ser atualizada assim diversas vezes, porque sempre há um conhecimento de um novo elemento, ou a criação, digamos assim, porque tem muitos elementos sintetizados, né? Como ele disse aqui, que desenvolve, né? Tem esse desenvolvimento e copia as associações da natureza. Então, com essas cópias das associações e fenômenos da natureza, a gente consegue desenvolver alguns produtos, né, alguns elementos sintéticos. E aí, a gente está em constante evolução, em constante desenvolvimento. E a química é muito interessante, né? Para mim, principalmente. Mas a gente tem essa questão de. Todas as ciências, na verdade, de sempre estar em busca, né? Sempre estar aprendendo. Sempre tem alguma coisa que a gente, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí a gente busca compreender, né? E desmistificar aquele fenômeno. A segunda pergunta. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperam com Cristo nos primórdios da organização planetária cooperaram com Cristo nos primórdios da organização planetária, encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora, tomando como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Então, né, houve uma unidade inicial para que as expressões orgânicas da Terra se iniciassem. E aí, essa unidade inicial, né, essa unidade material, foi o protoplasma. E aqui ele fala que, assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, é porque a gente estuda, né, o hidrogênio e, assim, a formação do universo, né, as estrelas. A gente fala que nós vemos do pó das estrelas, porque a gente tem explosões, as estrelas, na verdade, a iluminação que a gente vê delas são explosões, elas estão sendo destruídas, né? Estão chegando ao seu fim. E aí a gente observa esse brilho. E a partir disso a gente tem formações de galáxias, né? Tudo a partir dessas explosões e tudo se inicia com o hidrogênio. Ele é o elemento primário ali, tudo vem a partir dele. Então, quando a gente fala que a gente somos originados da poeira das estrelas, é esse o significado. E o que causa essas explosões é o hidrogênio. Então, por isso que ele diz, né, que para nós, químicos humanos, a gente tem o hidrogênio ali como a fórmula mais simples e a explicação para tudo, né? E para os espíritos, na criação das expressões orgânicas na Terra, o protoplasma. E isso é tão
assim, fascinante de se pensar e confuso ao mesmo tempo, né? Porque a gente ainda sente uma necessidade de entender, de querer saber o início daquelas coisas. Só que a gente não consegue, não é tangível para a gente, né? Essa semana passada, eu estava acompanhando um estudo da mediunidade do nosso centro e estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a gente querer saber o início, mas a gente ainda não consegue compreender e a gente vai. Isso é tão profundo que a gente vai e não chega na camada inicial, né? Na química a gente tem um exemplo dos átomos, né? Que a gente falava há alguns anos que era ali a unidade material indivisível, né? Era menor que existia. E não é, né? A gente vai descobrindo cada vez mais partículas menores que originam outras e vão se juntando, aí formam os átomos, as moléculas, enfim. Então a gente não tem, a gente acho que está na pontinha do iceberg ainda, e cada vez mais a gente vai se aprofundando nisso. A gente vai tendo condições, né, na nossa escala evolutiva de compreender isso. E isso é minimamente fascinante. É muito bom a gente poder falar e entender um pouquinho sobre essas coisas. Para a gente encerrar nossa conversa de hoje, vou ler uma última pergunta, que na época que eu estudei sobre isso, na escola mesmo, eu fiquei assim, mega assustada e não é possível que isso vai acontecer. Que diz assim: como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Né? Porque falam que o planeta ele vai terminar em chamas, né? Uns dizem que ele vai ser engolido pelo Sol. Então, a gente ouvir isso, né? Ter essa afirmação é tipo, caramba, como isso vai acontecer, né? Por quê? O que que acontece? Nós temos a resposta aqui dos espíritos. É certo que todo organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. E o nosso primeiro dever não é de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente sagradas, para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Então, assim, é comprovado mesmo, é um estudo científico, né, que que o planeta ele vai acabar, né, sofrerá uma morte térmica. A gente tem prova, a gente tem base científica para isso. Só que a gente não consegue. Tem os estudos que falam que, né, que será daqui a 1 milhão de anos, mas, como eles mesmos colocam aqui, essa não deve ser a nossa preocupação. Isso vai acontecer porque nós estamos em constante evolução, né? E o planeta ele vai se transformando. Até que, num dado momento, aqui, a expressão de vida como a gente conhece não será mais necessária. E ela eu vou colocar renascer, mas ele aqui usa um termo, deixa eu aqui, né? Vai surgir, né? Serão esgotadas aqui para surgirem em outra parte. Então é isso que acontece, né? Como se fosse um fim. Por exemplo, daqui a 1 milhão de anos, o planeta Terra está aqui, todo mundo seguindo, né? Com essas atividades, seja ainda nesse corpo que a gente compreende, mas eu acredito que não. E do nada, nossa, a Terra se acabou. Não é assim que vai acontecer, né? Até porque a gente sabe que nada na nossa vida e nem no planejamento espiritual as coisas acontecem assim. Então, são coisas gradativas, envolvidas e relacionadas à nossa evolução. E que hoje a gente não compreende, né? A gente tem lá a base científica, matemática, que nos indicam que o fim da Terra será esse, né? Mas a gente não consegue compreender como que isso vai se dar, porque ainda não é o momento da gente compreender isso. E ele deixa bem claro que a gente não deve se preocupar com isso, né? Porque tudo acontece por um motivo e uma razão. Deus, com sua infinita bondade, jamais deixaria que uma injustiça cometesse, né? Qualquer que seja o planeta e qualquer que seja a expressão de vida.
Então, é isso. Eu trouxe um pouquinho, né, desse tema de ciência que eu acho muito interessante. Eu espero que não tenha ficado confuso para vocês. Mas agora, ao final do podcast, vocês podem colocar as questões de termos ou perguntas ou sugestões do que vocês não compreenderam ou queiram compreender. Pode ser no WhatsApp mesmo, nosso grupo do WhatsApp, ou no comentário aqui no YouTube. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu sou formada em química, então para mim é sempre muito bom falar isso e tentar desmistificar essa ciência, né? Que é tão horripilante para alguns e ainda à luz do espiritismo, né? Isso é realmente muito fascinante. Então, eu vou agora fazer a nossa prece final, encerrando essa nossa discussão, e espero que vocês tenham gostado e tenham tido um pouquinho de interesse, que eu tenha plantado essa curiosidade, e que a gente possa fazer novas discussões e estudar um pouquinho mais sobre isso. Agradeço muito a atenção de vocês e a assiduidade nos nossos estudos. Assim, a gente vai mais uma vez agradecer a esta oportunidade. Senhor, querido e amado amigo, chegamos ao final de mais um podcast. Felizes e gratos por esta oportunidade, pela permissão que nos deste de iniciar e dar prosseguimento a este estudo. Que o Senhor possa abençoar a nossa equipe de mocidade, a nossa equipe organizadora da reunião pública e aos membros de nosso centro. Muito obrigada, Senhor. Obrigada à espiritualidade por todo o auxílio e apoio de sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que tenhamos todos uma excelente noite e uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e forte abraço em cada um de vocês.